Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Culturas e Times Fortes. Um episódio da Empresa com Propósito. Episódio de hoje, número 19. A gente vai falar sobre o quê, Gabi? Diminuindo a rotatividade com a cultura organizacional. Diminuindo a rotatividade com cultura organizacional. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou CEO e fundador da Empresa com Propósito. As melhores empresas para o Brasil, né, estão fazendo um pouco dos nossos programas. E apresentar também quem está comigo aqui, que trabalha comigo, Gabriel. Muito prazer, sou o Gabriel Robilotti. Boa, Gabi. E vamos falar um pouquinho sobre diminuindo a rotatividade com cultura organizacional. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma chamada rápida aqui para você que ainda não nos segue, está acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou pelos canais de podcast, Spotify ou podcast. Se você ainda não segue, já clica no botão aqui embaixo já para se inscrever no nosso canal. Toda semana, toda segunda-feira, sai um episódio novo no ar para ajudar você, empresário, RH, líder, a resolver e minimizar os teus problemas com gente. E se você é empresário, está em rápido crescimento, está com dificuldade, principalmente com rotatividade, atração e retenção de talentos e quer a nossa ajuda, que é o tema do episódio de hoje, eu vou deixar um QR Code aqui embaixo da tela, tá? Para você escanear e a gente vai te dar um presente, um diagnóstico gratuito para a gente analisar o teu negócio, entender o que é que falta para você conseguir atrair e reter talentos e vai te dar um plano de ação para que a gente te ajude junto nessa jornada empreendedora. Gabi, vamos nessa? Começar então? Vamos nessa, bora. O que é que a gente tem para o episódio de hoje? Então vamos lá. O que a gente percebe, né, da galera que chega pra gente, que a gente percebe da galera do mercado? O pessoal contrata muito, mas geralmente os funcionários ficam 3 meses, 4 meses, já saem. E aí por N motivos, né? E a gente vai entender isso e falar pra galera como resolver essa rotatividade. E aí, primeiro, eu queria saber na sua visão qual que é o motivo da rotatividade alta nas empresas. Falasse um pouco. Perfeito. O motivo da rotatividade alta nas empresas, ela acontece de 2 motivos. Primeiro, porque a maioria das empresas hoje está olhando muito curto prazo. Tá? A gente está muito focado nas metas de curto prazo e a gente acaba contratando pessoas de maneira muito errada. Então, como eu preciso da pessoa para ontem, porque preciso bater meta, preciso entregar algum resultado, preciso entregar, né, algo para conseguir cumprir o plano, eu contrato as pessoas que deu para contratar, na maioria das vezes, e não as pessoas que de fato eu deveria contratar ou eu gostaria de contratar. Sendo que o que mais acontece hoje, rotatividade, ele é um sintoma, ele é um sinal de que algo está errado dentro da tua empresa. Né? Muitos empresários e RHs não conseguem entender isso. Rotatividade alta das duas, uma. Ou eu estou perdendo pessoas boas porque elas estão pedindo para sair da minha empresa. Isso já é um sinal de que tem algo errado. Posso ter desalinhado alguma expectativa aqui, ou ela não está alinhada com a cultura, ou ela não se identifica com a liderança. Na maioria das vezes tem essa relação. E o oposto da rotatividade, a rotatividade é inversamente proporcional ao engajamento ou ao desengajamento. Normalmente, empresas com rotatividade alta tendem a ter equipes menos engajadas ou tendem a ter equipes mais desengajadas. Tá? E um segundo sinal, que na maioria das vezes eu acho que aqui 95% das empresas erram, tá? 95% dos RHs erram, é que eles contratam errado. Então a rotatividade das duas, uma, ou as pessoas estão pedindo para sair, isso já é um sinal para você, um feedback para a gente como líder, como empresário, de que algo está errado, a gente pode falar mais sobre isso, ou de que a gente como RH, a gente como empresário, a gente como líder errou na contratação daquela pessoa. Então se eu trago a pessoa desalinhada, principalmente com a minha cultura, com o meu jeitão, e com a forma como eu vou gerir aquele negócio com a liderança, com as expectativas em relação àquilo, aquela pessoa não vai se engajar e ela vai sair. Né? Pessoas desalinhadas com a cultura. Mas o que acaba acontecendo também? A gente cai numa crença. Na verdade, boa parte dos RHs, dos líderes e a gente como empresário, a gente cai numa armadilha muito grande. Né? A gente
quer trazer pessoas o mais rápido possível para alcançar nossas metas de curto prazo, e a gente acaba contratando rápido e demitindo devagar. Então eu contrato rápido, muito pela técnica, pela indicação, pela experiência, ou talvez pessoas que eu estava na dúvida se eu contratar ou não, mas como eu preciso daquela mão de obra para ontem, porque senão eu estou perdendo produção, estou perdendo receita, estou perdendo grana, tá impactando no meu cliente, eu acabo trazendo as pessoas que deu para contratar e não as pessoas que de fato eu gostaria de contratar. Então isso é um outro sinal, sabe, Gabi, que as pessoas acabam errando muito. Então o lema dentro de contratação, a gente vê muitas empresas sendo mensuradas e medidas de desempenho dentro dessas empresas pelo tempo que ela consegue trazer um profissional. Isso é o maior tiro no pé que se acontece. Então, ele força o RH a contratar qualquer pessoa e a contratar rápido. Quando, na verdade, eu não tenho que contratar rápido. O lema aqui é inverso. Eu tenho que contratar devagar e demitir rápido. O que acaba acontecendo na maioria das empresas é que elas contratam rápido e demitem devagar. Eu acabo aceitando o subdesempenho satisfatório dentro da minha empresa, eu acabo não batendo meta. Mas eu acho que o mais importante do que isso é a rotatividade, né? Que eu contrato, invisto tempo, treino, capacito, desenvolvo e aquela pessoa não desenvolve, não engaja. E aí eu perco aquela pessoa e tenho que gastar toda a energia de novo para trazer outra pessoa. Tem muita gente que chega pra gente, Gabi, e fala assim, cara, era tão bom quando era pequeno, cara. Não precisava contratar muitas pessoas. Ou então, que eu acho que é o pior de todos, a gente já está errando tanto nas contratações que a gente acaba aceitando o subdesempenho satisfatório. O que quer dizer isso? Cara, só em pensar que eu tenho que demitir essa pessoa e gastar todo um processo seletivo de novo, para contratar de novo, para treinar de novo, para fazer ela rampar de novo, para ela começar a entregar resultado de novo, muitos empresários falam assim, não, cara, deixa essa pessoa aí, ela pelo menos já sabe, ela não é a melhor, mas também é pior sem ela. Então a gente acaba aceitando um subdesempenho satisfatório e eu acabo criando uma densidade de talentos ruins dentro da minha empresa. E se eu aceito o subdesempenho satisfatório e não desligo ela, qual é a mensagem que eu passo para o restante da minha empresa? Qual é a mensagem que eu passo para a cultura da minha empresa? Cara, é para entregar mediano. Então o que está acontecendo hoje na realidade de pequenas e médias empresas no Brasil? Elas estão com resultados medianos, entregando resultados medianos. Né? Isso só frustra, gera mais ansiedade no empresário, no líder. As pessoas boas acabam saindo, porque a pessoa boa não vai trabalhar com gente ruim. Então a rotatividade acontece de maneira inversa. Eu começo a perder as pessoas boas porque elas não querem trabalhar com gente medianas ou medíocres e começa a ficar as pessoas ruins que não entregam resultado e a gente como líder, como dono, como RH, cria essa cultura, porque tudo que eu aceito e tudo que eu tolero vira cultura, a gente acaba criando essa cultura de deixando essas pessoas porque o gasto de tempo é muito ruim. Mas isso você não está tratando a causa, você está tratando um sintoma. O sintoma é, putz, eu preciso de gente. Eu tenho que ter braço ali. Mas a causa é, cara, eu estou contratando errado. Eu não estou contratando da maneira certa. Rotatividade alta é vazamento de informação na tua empresa. É mais instabilidade nos teus processos. Né? É mais gasto de tempo teu como empresário de estar tendo que estar chamando a atenção e corrigindo o comportamento das pessoas o tempo inteiro. Você como RH, como empresário, como líder, fica muito mais preso na operação de ter que ficar fiscalizando, microgerenciando, auditando, cobrando, né? O tempo todo para aquela pessoa. Olha o gasto de energia, olha o tamanho do cheque da ineficiência que você está fazendo se você está tendo atitudes e comportamentos como esse. E ainda você passa todas as mensagens do mundo de maneira negativa em relação à cultura da tua empresa. Ó, aqui a gente aceita subdesempenho, aqui a gente aceita pessoas que não entregam, aqui a gente aceita pessoas medianas. E a tendência é que vai saindo as boas, quanto mais saem as boas, mais eu vou contratando errado, mais vai ficando gente ruim, e eu vou criando a densidade de talento ruim. E aí depois a gente não sabe por que a gente está com tanta dificuldade de crescer negócio, de escalar negócio, de atrair gente boa. Mas gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim. Gente boa não trabalha com gente ruim. Gente boa não consegue atrair, né? Gente boa não é atraída por empresa ruim, por líder ruim, por time ruim. Então quando ela entra e fala, caramba, eu entrego acima da média, eu sou igual aqui,
eu entrego em cima da média e só tenho pessoas que não entregam e não acontece nada com essas pessoas, entende? Então, o quão a rotatividade ela impacta também na cultura da empresa. Boa. Sabe? Então isso impacta de maneira muito negativa nesse sentido. Mas na maioria das vezes a culpa não é do funcionário. A gente como líder RH empresário tem um negócio chamado liberdade de escolha. Será que eu estou escolhendo as pessoas que realmente eu gostaria de contratar ou eu estou escolhendo as pessoas que deu para contratar? Então se eu escolhi, a responsabilidade daquela contratação é minha. Se eu escolhi só olhando parte técnica e ela só me dá dor de cabeça comportamental e não técnico, a responsabilidade é minha. Então isso já é um sinal, um feedback para mim mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e dizer, cara, eu errei na contratação dessa pessoa. Eu trouxe essa pessoa que não está alinhada com os comportamentos da empresa, com a cultura da empresa, com o jeitão de como a gente funciona aqui dentro. Ela não tem os valores e os princípios que a gente precisa para aquele negócio. E o fato de você deixar impacta muito a tua cultura. Mas o fato de você tirar também, não ter nenhum método para poder melhorar isso, tu vai continuar na mesma. Tu vai trocar o time, vai trocar as pessoas, vai estar só... sabe aquela corrida dos ratos? Ele vai estar só correndo, né, naquela esteira do rato lá, naquele redemoinho lá, e o negócio não anda. Por quê? Porque eu estou contratando errado. Então, não é rotatividade, atração de gente boa, contratação, gente... Não é achismo, não é intuição, tem muito método, tem muita inteligência, tem muito processo. Tá? E se a gente não faz isso, a geração que está vindo aí no mercado ela está cada vez menos tolerante. Ela não tolera culturas ruins, ela não tolera líderes ruins. A geração é mimizenta. Não, não é mimizenta, ela é menos tolerante. Ela entra dentro da empresa, vê que é uma empresa qualquer, que só tem gente ruim, só tem gente medíocre, só tem gente meia boca, que a cultura está completamente desalinhada. Ela vai sair, cara, ela não fica. Perfeito. Faz sentido? Faz sentido. Aí, agora sim, o universo de negativo de ter alta rotatividade ali, a gente conseguiu entregar bem pra galera. Mas essa mudança eu vejo que é muito na mentalidade do empresário. Ele precisa ter essa virada de chave ainda, né? O que você falaria, então? Como agora, para virar a chave, como contratar a galera certa para evitar rotatividade? Como que ele deve fazer a partir disso? Perfeito, perfeito. Então, o primeiro sinal é eu entender que rotatividade é sintoma, não é causa. Se as pessoas estão saindo da minha empresa ou minha rotatividade está alta, isso é um indicador super, hiper, mega estratégico que eu e você como empresário e RH a gente tem que estar olhando para isso. Tem alguma coisa errada na empresa. É igual a rotatividade de cliente. Imagina que tu tem rotatividade de cliente. Tem alguma coisa errada na empresa? Não tem? A mesma forma é rotatividade de pessoas. Tem alguma coisa errada na empresa. O primeiro passo é a gente entender qual é a causa desse negócio. Tá? E a causa vão ser essas duas que eu falei. Estou contratando errado. Se eu contrato errado, cara, não tem gestão que resolva um problema na contratação. Não tem treinamento e desenvolvimento que resolva uma falha no recrutamento. Então, o primeiro passo para eu construir times fortes, para eu conseguir construir times engajados, que se envolvem, que tem rotatividade menor, é o contratar a pessoa certa. O segundo passo, né, tem a ver com essa outra parte que eu falei. Mas entrando na tua pergunta, que foi olhando para a pessoa certa, como que a gente contrata? Então, a gente tem que contratar pessoas não só pela técnica. 99% dos RHs hoje contratam baseado em 3 etapas, que é anúncio, análise de currículo e entrevista. Anúncio, análise de currículo e entrevista. E eu demito 91% dos casos, as estatísticas mostram que 91% dos desligamentos no Brasil são causados por comportamento. Então, se 99% das empresas e dos RH estão contratando pela técnica e estão demitindo pelo comportamento, isso é mais um sinal, é mais um feedback para você que está me assistindo, está escutando a gente aqui, que há falhas na contratação. Se há falhas na contratação, a consequência disso vai ser uma rotatividade alta lá na frente. Boa, perfeito. Entende? Então, eu tenho que entender que talvez a contratação do jeito antigo, ela não resolve mais nos mundos atuais. A gestão de pessoas ela evoluiu muito e talvez boa parte das pequenas e médias empresas não conseguiram acompanhar esse futuro, né, do RH, o futuro da gestão de pessoas, o futuro de gestão de pessoas e cultura. Entende? Então, a contratação ela deixa de ser
somente do ponto de vista técnico, somente do ponto de vista de currículo, porque o que mais impede as empresas de crescerem hoje é gente, e o que mais impede hoje, o maior problema que a gente tem com gente hoje dentro das empresas é comportamento. É comportamento e atitude das pessoas, essas duas coisas. Então, e técnica não corrige isso aqui. Então não adianta eu ficar focando só em contratar olhando para currículo. Eu tenho que contratar olhando para comportamento, né? Que boa parte das empresas fazem, mas o mais importante de todos é contratar baseado em cultura. As pessoas têm aderência à minha cultura, elas têm o mesmo jeitão de ser, elas acreditam, elas se conectam com a nossa causa, com o nosso propósito, com o nosso jeitão de ser, com os nossos princípios, ela valoriza as mesmas coisas que eu valorizo, né? Faz uma reflexão aí, Gabi. Quem são as pessoas que mais você se dá bem, cara? Quem são as pessoas que mais você gosta de estar junto, mais você quer estar perto, mais você consegue desenvolver uma conversa e um papo, mais as ideias batem? Pode ter certeza que são as pessoas que têm valores e alinhamento de valores e princípios como os teus. Talvez tenham um comportamento diferente, mas tenham valores diferentes. E valores é o software de tomar a decisão do ser humano. E aí olha para o contrário, olha para o oposto. Pessoas que você não se identifica, o santo não bate. Você não consegue sentar numa mesa de bar junto, não consegue passar um final de semana junto. Pode ter certeza que são pessoas que têm valores e princípios completamente diferentes dos teus. Então é isso que a gente tem que avaliar dentro da entrevista. Cara, essa pessoa ela tá conectada ou tá aproximadamente, né, converge um pouco com a nossa cultura, com o nosso jeitão, ela tem valores parecidos. Porque senão, velho, eu vou sair da empresa, eu vou levar minha caixinha aqui, minha cabeça, eu vou levar meus valores juntos e eu vou deixar as pessoas ali tocando meu negócio com outros valores, com outros princípios, valores que valorizam outras coisas, elas vão tomar decisão inconsciente baseado nisso e vai dar merda. E aí vai ser aquela crença, putz, é o olho do dono que engorda o gado, minha empresa não funciona sem a minha presença. Se eu não estiver presente, parece que as coisas não andam. Sendo que, na verdade, isso é um sinal de que você está contratando errado. E aí tu tem que estar o tempo inteiro corrigindo o comportamento das pessoas. E qual é a solução para isso, Guilherme? Contratar baseado em comportamento, contratar baseado em valores, que é exatamente a metodologia única que a gente tem hoje no Brasil. A gente não olha só para currículo. O currículo está aqui em cima, é o topo do iceberg. 100% dos empresários dos RHs olham isso. Alguns olham comportamento, que aí é o fit comportamental, é o teste comportamental, é o DISC, é a análise comportamental e tudo mais. Sendo que raros são as empresas que olham aderência cultural e fit cultural. O que a gente faz no nosso método é isso aqui, ó. A gente inverte exatamente a ordem. Começa pelo fit cultural. Se a pessoa não tem um fit cultural, ela pode ter o melhor currículo do mundo, ela não fica. Na verdade, ela não vai ficar. Você já deve ter contratado diversas pessoas aí dentro da tua empresa que tinha, ou já contratou, ou já viu alguns casos disso, pessoas muito boas tecnicamente, mas elas entram dentro das empresas e não performam. Por quê? Porque não é só técnica. A gente não está demitindo pela técnica, a gente está demitindo pelo comportamento. Entendeu? Então, o jogo é trazer essas pessoas para uma contratação baseada em comportamento. E aproveitando o gancho, né? Se você tem essa dificuldade e tem essa dor e quer a nossa ajuda, tá? Embaixo aqui vai ter um link para você aplicar, para conversar com o nosso time de especialistas, participar de um dos nossos programas e ter acesso a essa metodologia. Metodologia de contratação baseada em cultura, que é uma metodologia que é única no Brasil, que a gente identifica comportamento e valores antes da pessoa entrar na tua empresa, não depois que ela entra. Então a gente elimina um passo importante aí, né? E diminui, eu não vou falar que a gente elimina. Eliminar é muito pesado, mas a gente reduz muito e diminui muito os erros de contratação. Então, se fizer sentido, a gente vai deixar o link aqui, né, para você aplicar para esse diagnóstico, para conversar com o nosso time, nosso melhor time de especialistas, para fazer um diagnóstico, um plano de ação e entender se faz sentido ou não você ter acesso a esse método junto com a gente. Boa, maravilha. Então ficou bem claro, né? E agora vamos pegar aqui então os minutinhos finais para a gente responder umas perguntas que a galera sempre manda. Então vamos lá. Como diminuir as falhas na hora da contratação para um cargo mais operacional? Aí entra nessa questão de comportamento quando é muito operacional. Eu olharia só comportamento, porque o cargo mais operacional, a técnica é muito simples na maioria das empresas. Então a técnica treina, capacita, desenvolve. Então esquece olhar técnica e currículo, olha só comportamento. Olha só aderência à cultura, fit cultural e valores. Mas para isso você tem que ter uma cultura muito clara, muito certa, definida certa. Porque senão você tem teus valores lá, mas aqueles valores é só uma plaquinha bonita na parede para inglês ver e ninguém toma decisão baseada naquilo, aquilo não vai funcionar também.
Então tem muita gente que tem que dar um passo ainda para trás. Trabalhar a cultura primeiro, que é a nossa metodologia que a gente tem também. Deixar clara a minha cultura, formalizar ela, criar um código de cultura para depois sim eu ter meus valores claros para começar a trabalhar isso. Boa. Então eu não olharia técnica. Técnica se treina, se capacita. É o papel social de uma empresa, fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram, e também é o papel do líder, fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram. Sacou? Boa, perfeito. Outra pergunta. Muitas vezes os empresários possuem aquela pessoa que eles gostam muito, o cara performa bem, mas às vezes o cara não tá querendo mais seguir carreira na empresa. Como que faz para reengajar esse cara para dentro da empresa, segurar ele lá porque ele é um cara bom, comportamento bom? Como que a gente reengaja essa galera? Cara, aí é o seguinte, se é uma pessoa que entrega resultado ou já entregou e ela está alinhada com a cultura da empresa, o que deve estar faltando é mais desafios, é mais responsabilidade, é delegar novos desafios, delegar novas responsabilidades. É a gente, às vezes, entender que as pessoas podem estar com problemas também em casa, na vida pessoal, que todo mundo tem seus altos e baixos, e não é porque ela está triste, infeliz ali, que ela não performa ou que ela não vai ser aderente com a tua cultura. É tu voltar a vender e falar mais do teu sonho. Será que as pessoas, em algum momento, elas não se desconectaram da nossa cultura, do nosso propósito, da nossa causa, do impacto positivo que a gente gera, a gente tentar vender nosso sonho de novo, vender nossa missão? Os maiores líderes do mundo, Jesus Cristo, ele moveu e move multidões através de suas crenças, de suas visões de mundo, de sua missão na Terra, do seu propósito. Então, a gente saber vender isso, a gente vai atrair pessoas que se identificam, mas também vai repelir as que não se identificam, e tá tudo bem. Se ainda assim essa pessoa não se conectar de novo, né? Talvez ela não seja mais feliz ali dentro, talvez não seja o lugar dela. Desligamento, a gente tem que entender que também é uma ferramenta de liderança e gestão. Deveria ser a última a ser utilizada, mas ela também é importante ser utilizada. Eu vou fazer um bem para a pessoa também. Vou fazer um bem para mim, porque também ela não vai ser feliz ali dentro, nem eu vou ser feliz com ela ali dentro. Então é uma ação que eu posso tomar também. Tá? Boa, perfeito. Então agora vamos dar um resumão para a galera? Bora. Então, como que resolve o problema de rotatividade de uma vez por todas ali? Resume em 1 minutinho. Cara, não é olhando só para... Contrate devagar e demita rápido. Contrate não só olhando técnica, mas olhando também cultura e comportamento. Entenda que rotatividade é um sintoma, não é um problema, não é uma causa. É um problema só e é um sintoma. Rotatividade alta é consequência de algo mais profundo, que na maioria das vezes é uma contratação errada ou, né, uma falta de desalinhamento ali de expectativa. Ou a pessoa é errada e você trouxe a pessoa errada e não tem jeito, ou então ela é a pessoa certa, mas está com o líder errado, a cultura não está alinhada, tem muita gente ali que não está legal, e aí isso é um sintoma que eu consigo, medindo esse indicador de desempenho, que é chamado rotatividade, que na minha visão é um dos indicadores mais estratégicos de gente que eu conheço, eu consigo ter clareza e aprofundar e ir abrindo as cortinas e vendo por que as pessoas não estão ficando dentro da minha empresa. Uma simples entrevista de desligamento, por exemplo, eu consigo pegar bastante coisas de oportunidade para as próximas pessoas que vão chegar. Então, de resumo, eu acho que é isso. Então, perfeito, é isso. Fechou? Boa, fechou. Episódio 19. Como que chama o episódio mesmo, Gabi? Como resolver os problemas de rotatividade com cultura organizacional. Beleza. Se você está aqui ainda até o final, ainda não se inscreveu no nosso canal, seja Spotify, podcast ou YouTube, assistindo a gente aqui ao vivo pelo YouTube, que todos os nossos podcasts eles são transmitidos, né, em vídeo no YouTube. Já se inscreve no nosso canal, já deixa teu like aqui também, já deixa teu comentário. Eu vou fazer questão de responder todo mundo, né? E vou fazer questão também de ajudar você. Se você é empresário, se você é RH e quer um pouco da nossa ajuda, quer conhecer um pouco dos nossos programas, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E você vai ter a oportunidade de conhecer a gente. Então, episódio 19, mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes, um episódio da Empresa com Propósito. Vejo vocês no próximo episódio da próxima semana.